paz do Senhor. Quero aí desejar a todos os meus amados irmãos em Cristo Jesus, a todos os meus pastores aí em São Paulo, do Belenzinho, setor 31, pastor José Roberto, Ministério de São Miguel Paulista, ao nosso pastor Leônidas, também pastor Magalhães, pastor Arthur e os demais, a nossos irmãos aí que têm assistido cada a ministração aqui da Palavra de Deus. Eu dou graças a Deus por a vida de todos. Também aqui quero deixar paz para todos os meus filhos, netos e uma bisneta e todos os familiares. Quero pedir oração em favor, pedir oração aqui ao nosso pastor José Carlos de Lima. Ele precisa que Deus sempre dê saúde para ele, para aqui executar a obra que foi colocada nas suas mãos e toda a mesa da diretoria, tanto da CGADB e como os demais órgãos que está sobre a sua vida. Quero também pedir oração aqui pelo nosso pastor Rosildo, aqui em Ailândia, que iniciou esta obra aqui. Está agora como Neemias, só observando como que é que depois ele vai agir da maneira que Deus assim o colocou no coração. Nosso presbítero Marco Antônio, aqui em Subaúma, dirigente da congregação, fica aí meu forte abraço, a paz a todos. Quero ministrar uma palavra digno da vocação, ou andando digno da vocação. E vamos aqui abordar alguns assuntos dentro da Palavra de Deus. Aos meus ouvintes que tiver algum comentário, ou não tiver de acordo, muitas das vezes com a nossa maneira de pronunciar ou pensar, estou pronto aqui para juntos aprendermos a Palavra de Deus. Quero aqui abordar uma passagem muito conhecida de todos os irmãos, aqui em Efésios, no capítulo 4, que ele fala da unidade da fé. Quero ler aqui: Rogo-vos, pois, eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo, escrevendo aqui a Éfeso, dá a entender que Paulo procurou que os irmãos não só andassem digno da vocação, mas nesse andar digno, pela maneira das virtudes que ele cita, precisa ter fruto do Espírito, porque humildade, tem que aprender, que nem Jesus falou, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Mansidão, aprender também com Jesus, tem que ter esse aprendizado, que é fruto do Espírito. Longanimidade, fruto do Espírito. E para suportar uns aos outros, precisa longanimidade. Também agora, suportando uns com amor. Amor também é fruto do Espírito. E por último, paz. Que também, olha, sem paz não se faz nada. Quando falamos de vocação, na palavra, aí na vida secular de cada um de nós, cada um tem uma vocação para ser alguma coisa na vida. Uns pais médicos, outros engenheiro, outros químicos, outros cientistas. De acordo, às vezes, o QI que é dado por Deus para cada um, aí ele vai trabalhar naquela vocação com gozo, com alegria. Então, quanto mais é elevada a vocação ou a posição que a pessoa se encontra, ou alguém se encontra,
mas dignamente deve proceder. Se for uma autoridade de um órgão até daí do Palácio da Justiça, ou do Parlamento, ou da Legislativa, ou das Assembleias Legislativas, todos têm que ter uma posição. Se for um professor, que seja um gari, mas precisa andar digno da vocação. Ô irmão Ildefonso, me diga aí, parece que Paulo falou alguma coisa aí em Coríntios. Vamos ver o que é que Paulo falou então, já que a memória lembra. Capítulo 4, 1 e 2 da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, diz assim, que os homens nos considerem ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer que os dispenseiros, que cada um ache fiel. Veja bem, estamos falando aqui andando digno da vocação. Então é necessária a instrução de Paulo aqui à igreja de Corinto, que os homens nos considerem como ministro. Aí está uma chave que, se a gente não anda digno da vocação, até o nome do Senhor vai ser blasfemado. Então precisa que as pessoas, como essa tão grande nuvem de testemunha que nos rodeia, nos observa a cada momento, a cada ato, a cada palavra que falamos, é necessário que aí ele nos considere, porque já pensou um ministro, um obreiro, um pastor, não ter consideração pelo povo, ser maltratado, sem crédito, fica difícil. Andando digno da vocação, que os homens vos considerem ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus, para que ninguém venha, não dá o que falar, esse é filho de Satanás, olha aí como ele faz. Não. Um policial que agir mal no seu trabalho, além dele ser chamado a atenção, muitas das vezes vai até preso. Então, um vereador ou deputado estadual, federal, que não agir certo na sua vocação, o povo vai escrachar. O povo vai falar mal. Além disso, requer que os dispenseiros, cada um se ache fiel. Porque ser infiel na vocação, queira ou não, a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Se o fruto é bom, ou se o fruto é ruim ou podre. Que não dá nem para comer, dependendo do fruto, cheio de bicho. De tapuru. Ô irmão Ildefonso, está meio dura essa palavra. Por que andar digno da vocação? Por que andar? Porque é uma vocação celestial. É mesmo? Sim. O mesmo Paulo aí na carta à igreja de Éfeso, onde estava ali a deusa Diana, ele fala assim, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares, assentar nos lugares celestiais em Cristo. Porque o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Cristo, é espiritual.
ele é espiritual. Mas a Paulo aqui diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E agora? Os lugares celestiais. Então, nós, na nossa vocação a qual fomos chamados, fomos ressuscitados com Cristo. Agora nós estamos assentados nos lugares celestiais, quer dizer, lugar de honra, lugar de mérito. E agora, se você for infiel, ainda, olha, que nós sejamos infiéis, diz a palavra de Deus, que Deus permanece fiel. Então escute bem para nós aqui conversar um pouco. Então estamos assentados nos lugares celestiais, muito bem. Fomos chamados também, nesse andando digno da vocação, nós fomos chamados para ser imitador de Deus, andando em amor. Andando com fruto, dando fruto. Aí Paulo, aqui na carta ainda aos Efésios, no capítulo de número 5, ele diz assim, a palavra de Deus, capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E aí Paulo fala aí na carta aos Coríntios que nós temos o cheiro de Cristo. Para quem está andando aí digno da vocação, como está o teu cheiro? É cheiro de Cristo? Tem que parar para pensar. Como está o teu cheiro aí? Está inalando o bom cheiro suave de Cristo? Escute bem. Para assentar nos lugares celestiais, para ser imitador, andando em amor, para pertencer agora à família de Deus. O mesmo Paulo ensinando a igreja de Éfeso, ele diz que assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Veja bem, nós estávamos longe e agora chegamos perto. Para quê? Assim que já não sois estrangeiro nem mais forasteiro, agora vós sois concidadãos dos santos. Concidadãos dos santos e da família de Deus. Verso de número 19 da Epístola aos Efésios, capítulo 2, verso 19. A qual ele ainda diz que edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ele é a principal. Na nossa vocação, nós temos que sempre estar olhando para o general, o capitão, o Senhor, os reis dos reis, Senhor dos senhores, a este Jesus Cristo, o Nazareno. Paulo continua dizendo, que a nossa vocação é celestial, que fomos assentados nos lugares celestiais, que é para pertencer agora à família de Deus, que antes nós estávamos separados, estranhos, sem Deus, sem afeição, Agora, por Jesus Cristo, chegamos perto. E se você não chegou ainda, eu faço convite para você se aproximar mais. Chegue mais perto de Jesus. Se aproxime mais. Ele tem algo para ti nesta manhã. Escute bem.
os hebreus não foram escolhidos por ser um grande povo, que formou um grande povo ali no Egito. Depois que morreu ainda o faraó bom, que pôs José como segundo governador, e entrou outro rei lá no Egito, e começou a maltratar o povo de Deus. O povo cresceu muito, quanto mais maltratava, o povo crescia. Até o ponto de Deus ouvir o clamor do povo e tirar o povo do Egito, através desse que andou digno da vocação, aceitou a convocação, e agora tomou pela frente para tirar o povo do Egito Moisés. Tirou com braço forte, debaixo da direção de Deus. Então escute bem, o povo, Deus não foi porque o povo era grande, o povo hebreu estava numeroso, não, é porque ele nos amou. Quando nós olhamos lá, aqui em Deuteronômio, no verso de número, no capítulo 7, verso de número 6 e 7, porque povo santo és ao Senhor seu Deus, e o Senhor teu Deus te escolheu, para que lhes fosse o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. E o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que de todos os outros povos. Não, pois vós era menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e era para guardar o juramento que jurava aos vossos pais, e o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão e da mão do rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, e que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Escute bem, por isso, precisa andar digno da vocação. Não é se achando que é melhor do que ninguém, não. Não é por aí, não. Por isso já fala andando humildemente com o Senhor. Andar humilde. Tudo bem? Falamos aí sobre andando digno da vocação. Por que andar digno da vocação? Vamos para um tópico 2. Vocação para ser habitação e santuário de Deus. Agora muda. Porque agora essa vocação é para ser habitação e santuário de Deus. Como, irmão Ildefonso? Como? Assim. Como eu já li aqui no capítulo de número 2, da mesma epístola aos Efésios, que nós fomos chamados para ser, olha, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, edificado para estar firme. Não é morto, não. Não é cambaleando, não. Edificado. A qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Paulo fala na carta também aos Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo. E já Pedro ele diz que nós somos casa espiritual. Se nós somos templo ou casa espiritual, é um edifício. Então, esse edifício, habitação e santuário de Deus, precisa o que, irmão Ildefonso? Eu sou o templo, sou casa espiritual. Quem vai morar na minha casa, nessa casa, no meu coração? Quem vai morar? É você que vai escolher. Você que vai escolher, mas eu falo, escolha Deus. Escolha Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, Senhor dos senhores, Reis dos reis, e escolha o Espírito Santo para cuidar, te confortar, te consolar, te ajudar até a vinda
do Salvador. Então, vamos lá. O cristão como edifício. Aí o verso 21 a qual eu li. Edifício, edificado para a morada de Deus. O verso de número 22 aí, né? O verso de número 22 diz assim: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Morada de Deus em espírito. Eu me alegro. É que bate essa alegria que eu fico feliz de saber que o Espírito Santo, ele quer fazer morada, ele quer morar. Aí eu fico lembrando de Davi. Muitos falam muito esse capítulo do Salmo 91. Daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então é maravilhoso ter Deus como habitação. E quando nós olhamos na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3 aí, diz assim a palavra de Deus. Escute bem. Olha, quando fala de fundamento, de bases, de estrutura para um edifício, uma casa, para um templo, diz Paulo na carta aos Coríntios capítulo 3, que porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, a qual é o fundamento? Jesus Cristo. E aí ele vem dizendo, aí no verso de número 16, não sabeis que vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Esse templo nós não pode, nós temos que andar digno. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque é templo de Deus que sois vós. O templo de Deus que sois vós é santo. Então, por isso que o cristão precisa andar em santificação, andar em purificação, deixando, não é de andar, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas nós precisamos deixar cada dia o mal, a maldade, a rebeldia, deixar de ser ruim e ser bom. Nós precisamos ter característica de Cristo, fruto do Espírito, para andar digno dessa vocação a qual fomos chamados para a morada celestial, para entrarmos na Nova Jerusalém pelas portas. Ninguém vai pular muro para entrar lá, não. Não pense que vai pular para entrar lá, não, que não vai ter como. O versículo de número 17 diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque é templo de Deus que sois vós. É santo. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Quem vai tentar tocar na menina dos olhos de Deus? Então, vocação para a habitação e santuário de Deus, nós temos o cristão como edifício, vocação para ser santo, que é ser irrepreensíveis. O mesmo Paulo, ele aqui na carta aos Coríntios, ele fala assim, ele dá várias instruções aí para nós aqui nessa carta, que diz assim: como também vos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fosse santo, irrepreensíveis diante dele em caridade, quer dizer, em amor. Se você andar aí em desamor, andar aí odiando, com rancor, com ódio, você não está andando digno da sua vocação, não. E é perigoso perder o que tem ganho. Então escute bem.
vocação para ser santo, andar em amor. Vocação de Deus é a nossa santificação. Agora aí Paulo pega uma área muito, que às vezes quando fala para ser santo, santo significa ser separado exclusivamente para Deus. Separado para Deus. Quando se separa-se para Deus, nós se separamos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos peregrinos, estamos peregrinando nessa terra que não é nossa. E nós não podemos amar o mundo, porque a palavra de Deus diz que quem ama o mundo torna-se inimigo de Deus. E procurar amar o mundo com os prazeres que o mundo oferece, com tudo que há no mundo, olhando a riqueza, quem está enriquecendo, quem está sendo próspero, e aí você quer ser também sem a permissão de Deus. Porque tudo é permissão de Deus. Se Deus se agrada de você, da pessoa que você é, seja feliz. Você não pode ser uma luminária aí dessas da rua que clareia tudo, mas seja um vagalume. Fique só piscando, brilhando. Mas brilhe na presença de Deus. Escute bem. Aí Paulo aí agora aos Tessalonicenses, ele fala assim, olha, escute bem. Paulo na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, ele nos fala e instrui assim, verso 4. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós e de maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais. Andar, olha bem, esse convém andar e agradar a Deus, porque às vezes o ser humano, ele quer agradar o homem, quer agradar aquilo que não é de Deus. E nós precisamos agradar a Deus. Aí ele continua, porque vós bem sabeis que o mandamento que vos tenho dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? É a nossa santificação. Que nos abstenhais da prostituição. Quando fala que abstenhar de toda prostituição, nós olhamos um lado aí até do homem que é casado, procurar outra mulher, ou o homem está aí se prostituindo com várias mulheres e tudo, mas a realidade da coisa, isso é importante, porque ser marido de uma só mulher. Mas aqui, a realidade, o perigo é se prostituir com outros deuses, colocar o teu coração mais elevado para as coisas, né? Olha, se dedicar mais para as coisas desta vida do que se dedicar para Deus. Então você está se prostituindo diante de Deus quando procura outros deuses. Às vezes não é imagem, mas você está mais apegado com certo tipo de coisa mais do que a Deus. Deus você vai lembrar na hora que você está necessitando. E não é assim. Jesus não ensinou assim. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Esse Deus a qual servimos, que andamos diante dele e andar digno da vocação, não é para nós estar adorando outra coisa a mais do que a Deus, não. Tem pessoa que o carro dele não pode nem tocar, nem chegar perto. O carro dele e outras coisas mais, que está no seu coração arraigado às 24 horas. Aí Paulo ainda continua aí, dando essa orientação aí na carta aos Tessalonicenses, né?
Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, quer dizer, também dos ídolos, se prostituir com os ídolos. E também diretamente dizendo que na época, quando o homem se prostituía também com a mulher e fosse pego no ato de adultério, era apedrejado. E aí Jesus veio ensinando ao povo que na graça, se você olhar e desejar no teu coração, você já cometeu adultério, já pecou. E hoje nós vemos as mídias, hoje digitais, até eu vi que ia ter um comentário aí sobre como as pessoas estão se adulterando, prostituindo pelas redes sociais. É um perigo terrível. A isca está ali. E se você começar, olhar, você fica vendo a isca é como Eva viu a ave, viu que era boa, que era agradável aos olhos, que era bom para dar entendimento, para satisfazer a vontade da carne. Se ficar, vai cair na teia de aranha. E andar digno não é dessa forma. Escute bem. Porque somos povo santo. Nós somos povo santo porque já deu Deuteronômio, Moisés dizendo que nós é geração eleita, povo escolhido, sacerdócio santo. Somos nós. Por isso que temos que andar digno da vocação. E aí vem Pedro, ele vai citar essas palavras que eu falei agora. Pedro, ele diz assim, capítulo de número 1, verso 1 de 1 Pedro, ele diz assim, 14 e 15, vou ler o 13, que é a exortação à santidade. Porquanto, cingindo os lombos do vosso entendimento e sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. As concupiscências é dos olhos, da carne, soberba da vida. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Aí o apóstolo Pedro, ele vem ensinando dessa forma. Aí ele pega também o capítulo de número 2, dizendo assim, olha como ele diz, mas vós sois a geração eleita. Eu acabei de citar, vós sois a geração eleita, a sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Quer dizer, através de Jesus Cristo, Deus não deu aquilo que nós merecia, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E que todos pecaram e destituído, diz a palavra de Deus, que estava da glória de Deus, mas por intermédio de Cristo, morreu para nos remir de todo pecado. Somos pecadores hoje, mas pecadores remidos pelo sangue. Isso é, quando também confessamos, Ele é fiel para nos perdoar. Filhinhos, se pecais, lembre-se, tem um advogado intercedendo diante de Deus, o Pai, Jesus Cristo. Ele é advogado hoje, para nos defender e defender todos aqueles que erram o alvo e se coloca de novo na presença, humildemente,
buscando a direção, a conversão e tentando não pecar mais. Escute bem, vocação para ser habitação e santuário de Deus, nós falamos aí o cristão é edifício, como edifício, vocação para ser santo e irrepreensível, a vocação de Deus é a nossa santificação, né? A vontade de Deus é a nossa santificação, porque somos povo santo. Agora vamos para o terceiro tópico, para já fechar. Vocação para representar Jesus Cristo no mundo. E para representar, nós somos sacerdote, nós somos uma geração eleita. Quando fala a geração eleita, é que ela foi eleita para um propósito. Sacerdote para interceder por um povo carente, doente, escravizado, acorrentado, preso em prisões das trevas, e precisamos trazê-los pelo poder do nome de Jesus Cristo, trazer agora para a maravilhosa luz da libertação aos cativos. Essa é a geração eleita para fazer. Anunciar as virtudes. Anunciar as virtudes se fala do fruto do Espírito, o amor, a bondade, a fé, a mansidão, a longanimidade, ao domínio próprio. Mansidão. Então vamos lá, permanecer na vocação. Precisa permanecer na vocação, porque somos representantes de Jesus Cristo no mundo, então nós precisamos agora fazer o seguinte, permanecer. E quando fala de permanecer agora na presença ou na vocação, nós vamos ver Paulo ensinando aqui na carta de Paulo aos Coríntios. Ele nos ensina assim no capítulo 7. Ele diz assim: cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te dê cuidado que ainda pode ser livre. E aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto. É liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, é servo de Cristo. Fostes comprado com bom preço. Não vos façais servos dos homens. Paulo ensinando isso. E, irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Porque os homens, disse Pedro, que eles querem até fazer comércio de vós, de nós. Eles vêm com sapatinho de lã. Paulo alertava para nós aqui: não façais servos de homens, porque se você fizer servo de homens, você vai estar preso nas garras, na vontade, no prazer deles, como os fariseus faziam. Eles nem o dedo colocavam para fazer algo, mas era todos escravo deles. Deus nos chamou para ser livre. Diz aqui a palavra, olha, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E de maneira alguma também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Porque Jesus Cristo disse:
Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não podemos ficar presos nas mãos dos homens, mas sim debaixo da vocação de nosso Salvador Jesus Cristo. Escute bem, Paulo aqui, ele foi muito além, viu? Que hoje falar isso, sair das mãos da escravidão de homens que querem o poder. Disse Jesus, deixa eu ver se eu acho aqui no capítulo de Mateus, um verso que me veio na memória. Mateus, capítulo de número, parece que é 11, se não me falha a memória, mas eu vou achar aqui rápido, que diz assim a palavra de Deus, capítulo, passei demais, aqui, já achei, capítulo de número 11 diz assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu algum maior do que João o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Aí ele vem dizendo, e desde os dias de João Batista, até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Quer dizer, é o que Paulo ensinou aqui desses homens que querem nos escravizar para a gente se defender deles, não ser presa deles. Aí vem a vocação para ser embaixador da parte de Cristo. O embaixador, ele vai para um outro país para ali ele representar o seu país. E nós somos embaixadores de Cristo, assim Paulo ele diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Somos embaixadores para que possamos dizer e para que possamos reconciliar da parte de Deus, na pessoa de Cristo Jesus, reconciliar todo aquele que está distante e separado do reino de Deus. Embaixador é para isso, para reconciliar. O embaixador em um outro país, ele reconcilia aquele que é do seu país, que está ali, para que nada venha acontecer. Representando com qualidade para ser considerado eleito de Deus. Paulo, ele escrevendo na carta aos Colossenses, ele fala também isso, que era para a gente aqui, diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amáveis, de estranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Andar na vocação de Deus, queira ou não, vou falar de novo, tem que ter fruto do Espírito. Você não vai comprar no hipermercado, atacadão, Açaí, Casas Bahia, Casas aqui Nordestina, Lojas Paraíba.
você não vai comprar, porque o fruto precisa ser produzido na minha e na tua vida. E esse fruto, a qual aqui fala, olha, revestir, pois, vós como eleito de Deus, santo, amados de estranhas misericórdias, quer dizer, Deus é misericordioso? É. Ele não deu aquilo que nós merecia? Não. Nós também não devemos dar o que o outro merece não, viu? Merece, vem na vontade da gente de espancar ou bater ou até matar, mas não é assim que procede o que foi chamado para ser digno da vocação. Ainda que ele se ire, ireis, mas não pequeis. Escute bem, representante ou representando com qualidade para ser considerado eleito de Deus. Agora, precisa também o vínculo da paz, que nós já falamos aí, Efésios capítulo 4, verso 3, que tem que ser pelo vínculo da paz. Olha, e tem pessoa que ele põe mais fermento, ele põe mais lenha para ver o fogo pegar mais ainda. Nós fomos chamados para ser pacificador. Porque Jesus, ele é o príncipe da paz. Se nós estamos em Cristo, tem que haver paz na minha vida e na tua vida. Escute bem, já terminando. Frutificando em toda boa obra. Ai, agora, frutificando, andando digno da vocação e frutificando. Como que é isso, irmão? Oi, irmão Ildefonso. Mas vamos lá. O que é que Paulo fala para a igreja da Galácia? Paulo, para a igreja da Galácia, ele fala assim, olha bem. Diz a palavra de Deus. Porque persuado eu agora, homens, por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olhe bem, para quem agrada os homens, até para tirar proveito, dá mais ênfase para bajular e se agradar, ou tomar ele como seu guia. Mas aí ele fala assim, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a homens. O evangelho que vos prego não é segundo a homens. Porque já ouviste qual foi antigamente e minha conduta no judaísmo. Como que era a minha conduta no judaísmo? Ele começa a fazer relembrança do povo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E a minha nação excedia em judaísmo. Ele era um judeu bravo a ponto de carta para matar e perseguir o povo de Deus. Saulo, até que seu nome foi mudado, né? E a minha nação excedia em judaísmo e muitos da minha idade sendo estreitamente zelosos das tradições e de meus pais seguia, porque o judaísmo, os judeus, os fariseus, saduceus, até os escribas da época e os anciões, eles mantinham uma tradição à regra. Até tem pessoas hoje que falam, não, meu avô era assim, meu pai era assim, e eu vou continuar sendo assim, na tradição. Aí Paulo vem dizendo que, mas quanto aprovou Deus, que desde o ventre da minha mãe, e separou, e me chamou pela sua graça, revelar agora seu Filho em mim,
para que pregasse entre os gentios e continuei e consultei não consultei nem a carne e nem ao sangue. Então aqui Paulo, ele fala aqui de vir frutificar, né? Aqui que ele não estava à mercê de homens. Aí em Gálatas 1, verso 10, né? Ele ainda fala da maneira que, se mais ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já foi posto, vos tenho anunciado, o qual ele tinha anunciado. Se era outro que vinha anunciando, era anátema. Agora escute bem, quando Paulo fala também na carta aos Romanos, no capítulo 8, o verso de número 28, diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Mas agora, frutificando em boa obra, com humildade, com modéstia, né? E também com mansidão, com gentileza, e com mansidão, conforme a vontade de Deus em qualquer circunstância da sua vida. Não é revoltado, não é vingativo, principalmente quando ofendido. Aí Paulo vem ensinando na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, vamos ver o que Paulo fala, 2, verso de número 'Tu, pois, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus'. Fortificar aqui, na graça. 'E que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus.'" Sofrer como um bom soldado. Aí Tito vem ensinando agora sim. Tito diz assim: "Admoesto-os que se sujeitem aos principados e potestades, e que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que ninguém inflamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens." É sempre o contrário daquilo que a nossa vontade quer, mas precisamos fazer a vontade de Deus na vocação que fomos chamados. Quando fala de longanimidade, fala de tolerância, fala de paciência, que requer equilíbrio nas ações em momentos de adversidade. Aí Paulo ele diz aí aos Colossenses ainda, né, no capítulo de número 3, ele fala assim, olha, sujeitando-vos uns aos outros, perdoando uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Para andar digno da vocação, precisa entrar por esses caminhos. Não há outro caminho. E a palavra de Deus ensina assim. Está pronto? Para andar digno da vocação a qual fosse chamado. Então agora só, se já está andando, permaneça. Permaneça digno da vocação. Amém? Deus os abençoe em Cristo Jesus.
Que Deus conceda aí um bom final de semana. A paz seja com todos. Shalom, Deus seja com todos.